Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer muito a presença de quem está online e quem está aqui conosco também. E antes da gente começar, como nós estamos cumprindo todos os protocolos de segurança, então eu vou pedir, se vocês se sentirem à vontade, que nós tiremos as máscaras, né? Que fica muito mais fácil para quem está nos assistindo saber com quem está falando, tá bom? Bem, então, esse é mais um Cidades em Transformação, que está na sua 5ª edição, com o tema Ressignificando o Legado para Construir o Futuro. Esse evento ele é organizado pelo IDEMER, pelo Laboratório Urbano, pela Rede Círios e pelo Projeto São Pelegrino. Nós estamos nesse talk hoje que é específico sobre patrimônio. E eu tenho que me apresentar. Eu sou Cristina Engel, eu sou presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo e coordenadora da Rede Círios. E gostaria também de agradecer aos que estão aqui presenciais, especialmente a nossa vice-prefeita, a Paula Iores, a Clemir, que é coordenadora de sustentabilidade no Instituto Jônio dos Santos Neves, ao professor Luiz Bragança, da Universidade do Minho de Portugal, e também que ajuda a coordenar, é o meu parceiro na coordenação do CIRES, e, logicamente, né, a Giovana, diretora do IDEMER, e a Maria, que é o nosso braço direito, esquerdo, e se tivesse outros, seriam outros também. Então, muito obrigada pela presença de todos. Em nome dessas pessoas, eu agradeço a presença de todos. Quem está aqui conosco agora é o Ricardo Rodrigues, a Liliana e o Bruno. E online está o Cláudio Bernardes. À medida que a gente vai conversando, eu vou dizendo um pouco mais sobre cada um deles, tá bom? Bom, para a gente começar essa conversa, que promete ser muito boa, nós vamos ter que tomar cuidado com o tempo, porque eu tenho certeza que vai dar pano para manga. Sabe o que é pano para manga? Então, tá bom. Então, eu vou começar com uma questão para todos. Vou começar com o nosso convidado lá de Portugal, nosso especialista, mais especialista nesse assunto, o Ricardo Rodrigues. O Ricardo, ele é Você é de Guimarães mesmo, né? Isso. É um arquiteto, coordenador da candidatura do Centro Histórico de Guimarães e Zona de Couros a Patrimônio Mundial da Unesco. Ele é coordenador e redator do Plano de Gestão para o Centro Histórico de Guimarães, Patrimônio Cultural da Humanidade. Ricardo, vamos lá. O nosso tema, ressignificando o legado para construir o futuro. E aí, o que você tem a falar sobre isso? Bem, Cristina, antes de mais, agradecer o convite e o interesse pelo trabalho que desenvolvemos em Guimarães. Eu sou só um representante e alguém que tenta descrever um pouco do que fazemos em Guimarães, e é com base na nossa experiência e no nosso exemplo, que pode ser usado para o bem e para o mal, aprender também com o que temos feito mal, mas sobretudo com o que temos bem feito. E, nesse sentido, Guimarães é uma das cidades que mais tem crescido, que mais tem demonstrado que é possível crescer, mantendo, embora o seu tamanho, mas crescer muito no significado que tem na relação com as outras cidades, na relação com o mundo. No próximo dia 13 de dezembro, Guimarães celebra os 20 anos de Património Mundial do seu centro histórico. Estamos, neste momento, a candidatar a Zona de Couros a propor a duplicação da área Património Mundial. Estamos, no próximo ano, a celebrar os 10 anos passados sobre a Capital Europeia da Cultura, 2012, e todos estes prémios, estes eventos, estes acontecimentos são, sobretudo, baseados num trabalho continuado, num processo que iniciou lá atrás, nos anos 80, todos os dias uma equipa trabalha, a Câmara, a Prefeitura, trabalha para que o património histórico e o património imaterial e o património humano, sobretudo o património humano, seja valorizado e que todos vocês, que desde já convido a visitarem Guimarães, os que estão aqui presencialmente
e os que estão a ver a transmissão pelo Facebook, quando visitarem Guimarães, vão confirmar que o sentimento de autenticidade, para lá da integridade do património material, o sentimento, a sensação de autenticidade é, sobretudo, dependente das pessoas e da forma como as pessoas se apropriam e gerem o ambiente construído e o espaço público, e certamente presenciarão e testemunharão essa autenticidade em Guimarães. Nesse sentido, o legado, o passado, tem sido fundamental para Guimarães continuar a crescer e ter um futuro, esperamos, promissor. Muito obrigada, Ricardo. Dá vontade de ir, né, gente? É maravilhoso lá. Eu tenho vontade de voltar sempre. Eu vou passar agora... e antes de passar para a Liliana, quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade através do próprio Facebook, pode fazer as perguntas que vão passar aqui para a gente poder passar para os nossos participantes aqui, tá bom? Liliana, vamos lá. Liliana Maria Alberti Henriques. Henriques. Uhum. A Liliana tem um currículo enorme, mas ela é graduada em História, ela tem especialidade em História da Cultura, em Arquivos Públicos, já exerceu uma série de cargos, entre eles de presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, é autora de diversas publicações, foi diretora do Departamento de Memória e Patrimônio Cultural daqui da Secretaria Municipal, né? Conselheira suplente do Conselho Nacional de Arquivos, enfim. E eu estava brincando com ela antes, né? Que eu acho que tem uma coisa do currículo dela que para mim é o que mais me emociona, que hoje ela participa como voluntária em vários projetos do município. Então, essa turma do 0800 é maravilhosa, então muito obrigada. Liliana, a mesma pergunta para você, dentro desse nosso tema, né, que nós colocamos, de ressignificando o legado para construir o futuro. E aí? O que você diz disso? Nossa, eu acho o tema tão bonito, tão grande, que, de repente, a gente fica pensando em tudo o que é. E, assim, desde hoje de manhã, né, um encontro com o Ricardo, e eu estava vendo as coincidências, né, questão do patrimônio, da evolução, né, do patrimônio cultural. Então, a gente viu a década de 80, né, Ricardo, como tão importante. E hoje nós chegamos aqui esse ressignificado, ou seja, um significado existe, mas ele precisa ser renovado, ele precisa ser redescoberto pelas pessoas, né, para que seja entendido. Então, estava vendo a década de 80, como foi importante, e ela foi lá para Guimarães, ela foi lá provavelmente para muitos lugares no mundo inteiro, e foi aqui também. Então, isso que é bonito de ver, e hoje eu estava vendo que, como isso tudo é marcante, a gente está aqui hoje, e eu estava me recordando das coisas que nós começamos aqui em Caxias na década de 80, não é? A lei de tombamento, a transformação de áreas de museu, de arquivo histórico, tudo isso que foi tão importante que a gente conquistou, né? E eu estava lembrando do significado que tem isso, não só na vida da gente, porque a gente estava falando hoje de manhã, é uma questão toda de uma vida, né? A gente dedica uma carreira ao patrimônio, que não é tão comum, mas ela exige, né, que a gente vá se aperfeiçoando e aprendendo, e errando e aprendendo de novo, né? E isso é muito bonito. E eu estava agora, não que a gente não lembre, mas em 1980 eu entrei no Arquivo Histórico, que era um prédio de madeira atrás do Museu Municipal. Hoje vocês conhecem, lá no antigo Carbone e tal, que foi uma luta nossa, né? Um abraço que a gente deu, de fato, virou um arquivo. Então, assim, no ano de 80, quando eu entrei, o meu filho era um bebê, era uma criança, não tinha 1 ano, ele nasceu em 80. Nós estamos em 2021. Portanto, eu tenho a graça de ter todo esse tempo ligado ao patrimônio, né? E estamos aí para continuar, quer dizer, é uma coisa que tu está sempre buscando, ou seja, qual é o sentido disso, né? Por que a gente busca isso? Porque nós estamos sempre em busca de uma permanência, as transformações existem,
mas a gente precisa da segurança, a gente precisa ter uma segurança de família, a gente precisa ver os exemplos que vieram antes de nós, quais foram os cenários de vida que nos antecederam, o que eles nos dizem, eles precisam ficar para nos mostrar, não adianta as pessoas dizerem ou lembrarem, eu tenho alguma coisa escrita dizendo que foi assim, a gente precisa ver esses lugares, a gente precisa viver de comida, de água, de tudo isso, mas a gente precisa viver de memória e de afeto. Então, sempre a nossa busca foi tirar as histórias de dentro das gavetas, de dentro das fotografias, de dentro dos documentos, né? E transformar isso em algo que dissesse alguma coisa para as pessoas, para mostrar que algo precisa ser mostrado, que nós somos um elo, e não podemos achar que, com essa arrogância de achar que a gente existe hoje e que nada importa do que veio antes e nem o que vai nos suceder. Porque nós somos fruto de algo que nos antecedeu e nós vamos ser sucedidos, não é? Eu acredito muito na cidade como um organismo vivo. Ele precisa mostrar que não é só... ele precisa mostrar por aquelas alvenarias, aquelas madeiras, aquilo tudo, aqueles recantos, aqueles jardins, aquela horta, o que seja, que existiu alguém antes de nós, vivia daquela maneira, e nós precisamos ter isso como uma referência, que isso é importante, inclusive, para a nossa saúde mental. E pensando nos 41 anos atrás, né, quase 42, digamos, e agora eu continuo vendo que toda essa minha participação mais recente no projeto tão interessante, porque às vezes a gente se acomoda um pouco ou vai se revitalizando, se requalificando na vida, né? E eu digo assim que os sonhos não envelhecem. Então, a gente também continua sonhando que a memória e o afeto nos liguem mais como pessoas na cidade, né? Que nos liguem mais como seres humanos em sociedade, né? E que a gente possa ter mais a qualidade de se ressignificar junto com todas essas coisas materiais ou imateriais. Então, é isso. Obrigada. Eu estou com um monte de coisa aqui para comentar, mas eu não vou resistir a um comentáriozinho. Eu fiz parte também dessa turma de 80, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Olha só. E justamente nesses movimentos nós aprendemos muito com as coisas aqui de Caxias. E você valorizar, você entender esse patrimônio tudo, ele significa, não, quer dizer, você tem patrimônio como patrimônio, mas você tem também o significado que isso tem na vida das pessoas, né? O que nós temos, eu fiquei muito feliz quando eu retornei aqui e vi que algumas atribuições da própria paisagem tinham sido conservadas, e eu adorei saber que isso é lá da década que eu também estava aqui. Então, muito mais bom. Mais uma coincidência. Não é coincidência, isso. Nada é por acaso. É isso. Bem, vamos passar para o Bruno? O Bruno Pereira. Vocês vão perceber como esses nossos convidados são multidisciplinares, né? E a gente sempre espera que os trabalhos interdisciplinares, eles sempre são os mais ricos, porque são vários olhares. O Bruno Pereira, ele é sócio fundador da Radar PPP, é mestre em Direito Constitucional pela USP e bacharel em Direito pela Católica de São Paulo. Ele é fundador e coordenador do portal PPP Brasil, entre 2011 e 2018, é isso? Ele não queria que eu falasse uma coisa, mas eu vou falar. Ele também atuou como diretor, como assessor da diretoria da Sabesp, e eu acho que isso também é muito, muito bacana. Bem, esse olhar seu, então, né, que é um olhar que aparentemente pode parecer diferenciado, fala para a gente. E aí, ressignificando o legado para construir o futuro. Muito bom. Boa tarde a todos. Eu não tive a chance de estar em Caxias há mais de 2 anos. E é um prazer estar aqui de volta. Agradeço a Giovanni e a todos do IDEMER pelo convite. Eu vim para Caxias a primeira vez e eu brinquei que é a minha 19ª vez, porque eu acho que é mesmo, mas não tenho certeza.
Mas a primeira vez que eu vim para cá foi em função da Maesa. Então um colega meu falou desse patrimônio e eu fiquei encantado e fiz que vim. E eu fico muito feliz que a cidade vem debatendo esse tema há muitos anos e dá passos concretos agora para que isso se transforme em realidade do ponto de vista de legado. Eu queria dizer que eu estive recentemente na cidade de Tiradentes e tem uma fonte maravilhosa ali na cidade de Tiradentes e tem o ano em que ela foi construída, né, 1749. Só ter passado algumas horas do lado da fonte me trouxe impactos vários. E eu acho que é isso um pouco a importância do tema do legado, não é? Do mesmo jeito que o nosso cérebro não foi concebido, pressupondo que há um autor, ele não foi concebido para gravar tudo. Felizmente, eu acho. E as comunidades também não foram concebidas para guardar tudo e ter memórias infinitas. Então é muito nobre a escolha de o que nós decidimos preservar. E no contexto brasileiro, e do ponto de vista do meu possível aporte aqui para o debate, eu tenho para mim que o maior desafio do Brasil é a qualidade do gasto público. O setor público brasileiro arrecada, e eu jogo esse número sempre um pouquinho para cima, não é tudo isso, mas eu gosto de falar que 40% da riqueza nacional é extraída em tributos pelo Estado brasileiro. Não é tudo isso. É quase isso. Se você somar os déficits que vão ser pagos por outras gerações, talvez chegue a isso. E o ato de gastar o dinheiro público tem que ser muito nobre. Cada real gasto tem que gerar R$20 em externalidade positiva, inclusive a memória e a preservação do nosso patrimônio. Entretanto, o ato de gastar dinheiro público é muito falho no Brasil por problemas sistêmicos, que eu não vou mergulhar. Posso falar sobre isso um pouquinho depois. O que me motiva ao trabalhar com PPPs e concessões, que são contratos públicos de longo prazo, é que é possível, por intermédio desses dois modelos de contrato, depois de 12, 18 meses de estudo, você estruturar uma política pública total ou parcialmente, com sustentabilidade. Um contrato de 20, 30 anos, em que uma empresa ganhadora da licitação vai, por exemplo, gerir a Maesa por intermédio de um contrato de 1000 páginas que o município desenhou. Isso me encanta, porque eu acho que é um modo de, com relativa rapidez, você estruturar uma política pública total ou parcialmente com resolutividade. Do mesmo jeito que o Ricardo falou, nós temos casos positivos e negativos. Então, não acho que PPP e concessão é uma varinha mágica, que ao mencioná-la tudo se resolve, mas eu acho que é um instrumento indispensável para que a gente possa criar políticas públicas paradigmáticas no Brasil, principalmente no que diz respeito ao nosso patrimônio histórico imóvel. Obrigado. Vai ter conversa aí também. Abriu a porta para um monte de coisas. Bem, mas eu vou convidar agora o Cláudio Bernardes, que infelizmente não está presencialmente aqui com a gente. Eu acho que vai rolar um vinho depois dessa conversa aqui. Cláudio, você vai perder. Pena. Nós estamos, né, num lugar que pede isso. Mas o Cláudio, ele é engenheiro civil pela Engenharia de Mauá, ele é mestre também, tem especialização em engenharia de produção, é professor, é muito bom ter um colega de desenvolvimento urbano, e tem também uma série de outros, é presidente do Conselho Consultivo do Secov, é presidente do Conselho de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, enfim, e é também membro do Conselho de Gestão Ambiental do Estado de São Paulo, além de ser colunista na Folha de São Paulo, né? Então, Cláudio, vamos lá, ressignificando o legado para construir o futuro. Ok, então, primeiro eu queria agradecer o convite por estar participando aqui.
O pedido da Giovana é sempre um prazer atender, então eu queria agradecer muito esse convite. Segundo, me desculpar por não poder estar aí hoje, vou perder o vinho, infelizmente, mas eu tinha um compromisso hoje, né, até agora há pouco, então eu realmente não podia me deslocar para aí, mas não faltarão oportunidades para eu estar aí. E queria cumprimentar a Cristina, não conhecia, prazer conhecer pessoalmente, cumprimentar o Ricardo. Eu tenho dupla nacionalidade, portuguesa e brasileira, então, de vez em quando eu estou em Portugal, eu conheço Guimarães, o Centro Histórico é maravilhoso, quem não conhece deve ir lá para ver, explorar as ruelas do Centro Histórico e parabenizá-los pelo trabalho que está sendo feito lá. Cumprimentar o Ricardo, então, o Bruno e a Liliana, meus colegas aí, e dizer o seguinte para vocês, com relação a essa questão que você colocou, viu, Cristina? Eu não sou especialista em patrimônio histórico, mas eu tento aí nos últimos 30 anos estudar e tentar compreender a operação e o funcionamento das cidades. E, obviamente, patrimônio histórico está muito ligado com a questão da cidade. Então, quando a gente fala em ressignificar o futuro, o legado para o futuro das cidades, me vem três questões na cabeça, né? Três questões que me parecem básicas e fundamentais para a gente jogar aqui até para o debate. A primeira delas a gente precisa buscar um equilíbrio entre os conceitos que modelam a preservação do patrimônio, por um lado, e o desenvolvimento econômico, pelo outro. Então, esse equilíbrio, acho que é uma primeira questão. A segunda questão que eu acho importante é a gente buscar uma convivência que seja harmoniosa, né, entre a conservação da memória das cidades e a gente, ao mesmo tempo, ter que manter aquela dinâmica das mudanças urbanas, né? Como a Liliana falou, a cidade é um organismo vivo, né? Tem uma dinâmica. Então, a gente tem que procurar essa convivência harmoniosa entre conservar a memória da cidade e manter a dinâmica dessas mudanças urbanas. E o terceiro ponto, que eu acho que principalmente no Brasil é importante, a gente precisa modernizar a operacionalidade da preservação do patrimônio histórico, porque é muito difícil você conseguir os primeiros dois itens, sem que a gente modernize, de alguma forma, a operacionalidade, os modelos que hoje a gente tem para a preservação, que são falhos em muitos aspectos. Então, para iniciar, eu acho que eu queria colocar essas questões. Também vamos conversar bastante sobre isso. Obrigada, Cláudio. Bem, eu vou passar agora aqui para algumas questões que vocês falaram para a gente poder aprofundar um pouquinho mais. Vou começar com você, Ricardo. O Ricardo é o que eu tenho mais liberdade, por isso que eu já começo com ele logo. Ricardo, você falou sobre aprender para o bem e para o mal. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Eu acho que as experiências que você teve, elas são muito importantes. Eu lembro de algumas vezes ter conversado com você que você estava num estresse danado, né? Naquela confusão toda. E eu tenho certeza que muita coisa aconteceu, que a tua experiência, o conhecimento que você adquiriu sobre isso foi muito importante. Vamos falar um pouquinho também sobre o mal? Normalmente não é muito bem recebida, não é muito bem recebido este discurso sobre o que se faz mal. Eu acho que nós aprendemos muito mais com os erros do que com as virtudes, o que se faz bem, porque isso, na verdade, é o que se espera que nós façamos. Cumpre-nos fazer bem. O que fazemos mal, temos que corrigir. Raramente discutimos e sentamos numa mesa a falar sobre isso. E eu acho que este debate, primeiro, está mal organizado, porque parece-me que vamos estar todos de acordo. E um bom debate, tínhamos que estar todos em desacordo para sair aqui algum sangue no sentido metafórico. E já é uma coisa que acho que está mal. Estamos todos demasiadamente consensuais neste tema do património. Mas, na realidade, no dia-a-dia, nós estamos sempre em desacordo. Nós trabalhamos em equipa na Prefeitura de Guimarães, que é uma prefeitura, como o Cláudio disse, e eu agradeço ao Cláudio o elogio feito a Guimarães.
Acho que é um elogio merecido e digo sem vaidade, porque na verdade o trabalho não é feito por mim, o trabalho é feito por todas as pessoas e muito mais pelas pessoas que estavam antes de mim e certamente por pessoas que construíram a cidade ao longo destes séculos. O que é bom em Guimarães é que nós achamos que estamos a destruir o mínimo possível e a conseguir esta compatibilização que o Cláudio fala, e bem, com a qual estamos todos certamente de acordo, de que necessitamos de conjugar o desenvolvimento económico e a preservação patrimonial, a vida urbana da cidade e a conservação patrimonial. Em Guimarães é absolutamente claro que não há contradição. Progresso e preservação, progresso e conservação, e eu não acho que estejam em contradição, acho, na verdade, que são sinónimos. E não vou visitar lado nenhum, por vontade própria, que não tenha um local onde aprenda algo, que tenha algo de cultural, que tenha algo que me faz elevar o espírito ao conhecer esse local. E sem história, claro que todos os locais, este meu discurso é um discurso que é muito pantanoso, porque na realidade, e tentei deixar isso claro durante o workshop da manhã, não acho que seja muito mais importante o património do século XIX, ou do século XVIII, ou do século XVII, do que aquilo que nós estamos a criar hoje. A cidade nova é tão importante, a expansão da cidade é tão importante, ou mais, o cuidado que devemos ter sobre ela, do que aquilo que devemos ter com o passado. Porque o do passado, acho que é mais ou menos óbvio. Ter demolido o Cineteatro Ópera, acho que é mais ou menos óbvio que foi uma asneira, que foi um erro. É uma pena. Caxias do Sul perdeu. Porque tem um silo alto, tem um estacionamento que é igual ao do Porto, de Matosinhos, ao de Londres, ao de Paris, ao de qualquer sítio. Banalizou. Ainda por cima, mantém o nome para nos fazer lembrar que houve essa destruição. Mas, na realidade, sendo óbvio, esse erro aconteceu. Vamos aprender com ele e avançar. Outros erros não são óbvios. Se os prédios novos forem mais bonitos, se a cidade nova tiver mais espaços verdes, se com o Covid nós entendermos que precisamos de espaços onde possamos ficar presos em casa, mas poder vir à rua em segurança, que é um fator que no Brasil acho especialmente desconcertante, porque esta prisão de não poder usar o espaço público acho que é uma limitação que o ser humano não pode ter. É uma conquista, é uma reconquista que cumpre ao Brasil e a toda a América Latina fazer e que eu espero que não aconteça na Europa. Mas não acho que estejamos numa posição confortável de dizer isso é no Brasil, cá em Portugal, nunca na vida vai acontecer. Não. Os problemas não acontecem só aos outros, os problemas acontecem a todos. Segregações, favelas, bairro de lata, todos temos em todo lado. Pobres e ricos, todos temos em todo lado. A vantagem que eu vejo na Europa é que, de uma maneira geral, com uma agravante a crescer, é que esta diferença é mais achatada e isso torna tudo um pouco mais equilibrado. Não quero entrar muito em grandes polémicas, apesar delas poderem ajudar ao debate, mas queria sublinhar este lado de o património não é só o passado, o património é muito o futuro que nós temos que construir. A cidade nova pode ser muito mais importante, ou tão importante para Caxias, como a Avenida Júlio de Castilhos, como a Maesa, como a estação férrea, todos são importantes. Mas não esqueçam, por favor, que a expansão da cidade também é um assunto de património. Muitas vezes apontam-nos como especialistas, e esse chavão é-me apontado às vezes como especialista de património, porque de facto trabalho com a Unesco e com o património histórico, mas interessa-me tanto o património histórico como o património novo. Em Porto Alegre fui visitar a Fundação Ibérica Camargo. Não fui só pelo edifício, fui porque o edifício está num local muito bonito, ajudou-me a conhecer toda a requalificação que Porto Alegre está a fazer na marginal do Rio. Ou seja, como o Jaime Lerner, em Curitiba,
nos ensinou este termo que nós já fazíamos em Guimarães, mas não chamávamos assim, agora chamamos, esta acupuntura urbana. Colocar algumas agulhas em sítios estratégicos é muito importante, tanto em locais antigos como em locais novos. Na verdade, a Terra tem toda a mesma idade e temos que a cuidar toda da mesma forma. Obrigada, Ricardo. Eu vou fazer uns comentários, mas eu vou abrir para vocês, se vocês quiserem comentar também. O erro, ele é muito curioso. Aquilo que a gente chama de erro, de algumas poucas décadas para cá, eu diria que bem poucas, eu como professora, orientadora de teses, dissertações, e agora responsável por fomentar a pesquisa, já se aprendeu que o erro também é um ganho de conhecimento. Então, se você tem uma hipótese e a tua hipótese não se confirma, você não confirma a sua tese, ela é um conhecimento. E ela deve sempre ser divulgada, porque o próximo que virá vai vir com aquele conhecimento e vai produzir algum outro. Já sabe que é aquele caminho. E a Rede Sírios, ela tem essa preocupação, né? Da gente ter a conversa não só da academia, de trazer o conhecimento da academia para chegar na sociedade com o principal objetivo de fazer ações que reduzam as diferenças sociais, de fazer com que, se a gente pudesse, todos ficariam com esse achatamento, né? Mas partilhar experiências, sejam elas o que nós chamamos de exitosas ou não. Então, eu acho muito importante que a gente fale o que não deu certo. E só falando um pouquinho sobre o que você comentou de futuro, eu acho que tem uma coisa muito bacana que está acontecendo hoje, que está mexendo com a cabeça de todo mundo, além da Covid, que mexeu com a cabeça de todo mundo, mas deu um despertar, e alguns temas, como mudanças climáticas, já não é mais visto como ficção científica. Então, o que se projeta hoje tem que ser pensado considerando isso. E uma das discussões que eu tenho visto, que eu acho muito interessante, é como que vai ficar o patrimônio construído com as mudanças climáticas, porque eles não foram feitos para determinadas mudanças do clima. E já tem uma preocupação disso também, mesmo em termos de futuro, mas o que vai acontecer com esse patrimônio e como que a gente tem que fazer as novas edificações para que elas atendam essas. Mas, enfim, primeiro eu vou abrir para todo mundo. Quem quiser comentar alguma coisa. Vou provocar o Cláudio. Cláudio? Pois não. Eu vou te provocar, porque você falou muito também sobre essa coisa do equilíbrio, e eu vou te puxar um pouquinho para mais um assunto, Cláudio, que quando a gente fala nesse equilíbrio entre conservação, né, preservação e desenvolvimento, eu tive uma experiência com um estaleiro que nós estávamos fazendo uma briga enorme para conseguir preservar, para conseguir que ele preservar principalmente a paisagem, e eles queriam se expandir muito, muito, muito. E nessa época, né, então nós mobilizamos toda a sociedade e tal, e quando nós mobilizamos a sociedade, era uma época de um grande desemprego, e essa sociedade que nós achamos que iria fazer coro conosco para a preservação desse estaleiro, falou, não, nós preferimos que o estaleiro tenha a sua expansão e que gere emprego, porque nós estamos precisando disso. E foi um choque, né, para quem estava nesse movimento. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente envolve a sociedade e até o que nós temos que aprender também ou não, né, como gestores públicos, a entender o que a sociedade clama? Bom, você está falando aí daquela primeira questão que eu levantei, né, que é o equilíbrio entre a preservação e o desenvolvimento econômico. Essa eu acho que é uma questão fundamental, né, porque se a gente conseguir isso, a gente obviamente consegue um modelo interessante de preservação. E quando a gente fala em preservar e tentar equilibrar com o desenvolvimento econômico, eu acho que a gente tem que pensar algumas questões. A primeira questão é você preservar o patrimônio e dar a ele uma atividade econômica ou a mesma atividade econômica que ele vinha desempenhando, que é o caso desse estaleiro.
É possível a gente preservar um edifício histórico e manter uma atividade nele? Eu acho que é possível. Essa é uma alternativa, lógico. Cada edifício tem as suas particularidades, as suas especificidades, mas é uma questão que é possível. A outra questão é você preservar o edifício dando outro aproveitamento econômico para ele. E aí a gente tem um pouco mais de dificuldade em uma série de questões. Tem um exemplo disso, que não sei se vocês conhecem na Inglaterra, que é o Battersea Station, lá em Londres, que era uma usina, né, de produção de energia, maravilhoso edifício, e eles fizeram um reaproveitamento total, mantendo a parte externa do edifício, reestruturando a parte interna, e eu olho para aquela, por exemplo, para aquele aproveitamento econômico e preservação histórica ao mesmo tempo, e no Brasil aquilo nunca poderia ter sido feito, né? Primeiro que a gente não tem a preservação em níveis definidos de preservação. Você tomba um edifício e praticamente fica muito difícil você fazer qualquer coisa. Então, lá no caso, por exemplo, eles mantiveram toda a parte exterior. Eu vejo em Portugal muito isso acontecer, que eu acho um modelo fantástico. Fizeram um shopping center dentro, né? E aí, no entorno, fizeram um empreendimento muito interessante, de uso misto, escritórios, residências, mas uma coisa muito bem coordenada. Mantiveram a vista da estação para o Rio Tamisa, mas as outras vistas não. Às vezes, no Brasil, a gente não usa esse modelo, né? Então, essa é a segunda coisa que não seria possível. E a terceira coisa é que, naquele ponto, aquela estação, o Rio Tamisa tem 240 metros de largura naquele ponto, e pelas leis brasileiras nunca a gente poderia fazer algum aproveitamento numa faixa de 100 metros ali do rio. Então, são coisas que a gente tem que estruturar. É possível fazer? Mas muitas vezes a gente não consegue porque a operacionalização local não é possível. E a terceira questão é o aproveitamento do patrimônio histórico para efeito turístico, né? Então, é o caso de Guimarães, por exemplo, é o caso de várias cidades brasileiras e históricas, né? Quando a gente tem um núcleo histórico, é uma coisa que a gente pode estruturar de uma maneira bem adequada para a preservação do patrimônio, aliada à questão do desenvolvimento econômico. E a outra questão é quando a gente tem o patrimônio inserido no tecido urbano de forma mais aleatória, e aí a gente tem mais dificuldade de poder ver como trata essa questão do patrimônio. Então, eu acho que são esses três aspectos aí que nos permitem, de uma forma, buscar esse equilíbrio. Não é uma coisa simples, obviamente, mas é uma coisa possível e nós temos que caminhar muito rapidamente para isso, na minha opinião, principalmente aqui no Brasil. É isso mesmo, né? Esse equilíbrio não é fácil, mas quando a gente já começa a discutir, já está um primeiro passo, né? É verdade. Eu vou mudar um pouquinho a linha. Liliana, você falou lá, né? Nós falamos aí da década de 80 tal, e você é a única entre nós que é daqui. Então eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Que Caxias que você sonha? Eu acho assim, a Caxias que eu sonho é a Caxias que eu vivo, apesar de tudo. Porque é nela que eu estou aqui, que eu vivo agora, é nela que eu me construí. Então, assim, eu entendo isso, e a tua pergunta eu entendo, ela é um desafio para dizer como que eu acho que ela poderia ser dentro daquilo que eu vivi e que ela não tem mais também, que eu acho que era muito interessante, né? E que faz falta para as novas gerações, eu acredito. Então, nesse sentido é que eu digo, a Caxias que eu sonho seria uma Caxias que não fosse tão vertical, porque isso ela acabou trazendo uma série de confusões, de problemas, porque aqui, Ricardo, não houve aquela implantação da cidade nova respeitando a antiga. O tal do equilíbrio. Ou sítios, né, dessa parte antiga, o equilíbrio. Não. Nós temos uma arquitetura fantástica, nós temos construções fantásticas aqui. Mas essas construções fantásticas que são as de hoje, que a gente vê nos edifícios, nos prédios verticalizados, sim, é fruto de uma construção, numa qualidade construtiva que veio lá do século XIX.
que nós temos aqui como marco a colonização que veio pelo imigrante italiano, né? Porque antes o território era percorrido por indígenas, né? Caingangues. Então, claro, eles percorriam esse território, eles vieram antes de todo mundo, né? Mas eram nômades, não permaneceram aqui. Nós estamos falando de alguém que veio, se instalou e procedeu e realizou um processo civilizatório, que foi a atração do imigrante italiano deserdado lá da Itália, que veio ocupar uma área que aqui no Brasil ninguém queria. Latifundiário não queria, pecuarista não queria, porque eram zonas montanhosas, com solo pobre, onde não podiam haver cultivos, não tinha o cultivo das monoculturas, né? Que nem na região litorânea, que nem nas regiões, né? Bahia, Rio de Janeiro, ou então na região do café, ela não tinha esse perfil, e não podia ser a criação de gado ou outras criações de animais. Então, essa região estava desocupada, precisava ser ocupada. Aí foi feito, né, o projeto imperial, veio os imigrantes deserdados de lá para se ocuparem aqui. Por quê? Porque aqui nós tivemos problemas também, que a abolição da escravatura, enfim, não deu ao negro, né, não deu aos negros a possibilidade de serem proprietários. E passaram a perambular por todos esses lugares, em busca de um lugar, e chegamos aonde nós chegamos, né? E aqui não houve a escravidão, então isso que é muito importante. Aqui nós tivemos uma pessoa, um historiador autodidata, que aqui foi feita a reforma agrária, antes de existir reforma agrária, porque foram cedidos as áreas de 20 a 30 hectares, e o trabalho braçal, que era o trabalho considerado inferior pela elite do país, toda até o momento, até 1850, quando passou a não mais ser concedida terras, ou seja, depois de 350 anos, né, de colonização no Brasil, é que não foi mais, sobrou essas terras aqui que ninguém queria, então não foram cedidas. Mas aqui eu estou fazendo um parêntese muito grande. Enfim, eu acho assim, o que eu vejo é que a propriedade, ela adquiriu uma importância enorme. Era tudo o que a pessoa tinha, era o trabalho braçal da família para cultivar, ela não tinha ninguém. Ou era o trabalho dela ou era nada. Então, essas propriedades eram autossustentáveis. Depois veio a produção do vinho, que foi o primeiro produto comercial e gerou a riqueza. Então, assim, nós tivemos aqui uma cidade que foi crescendo, e primeira década e segunda década do século XX, ela mostrou essa prosperidade numa arquitetura eclética no centro da cidade, onde as pessoas colocaram comércio embaixo, moravam em cima, né? Era toda uma forma, não os que moravam na colônia ficaram, ou ele trouxe para cá a família e começou a cuidar, a ter um comércio aqui, enfim, todas essas formas de viver. Então, assim, nós não tivemos uma correspondência com o antigo e o novo, não. A nova foi suprimindo a antiga. Então, não ficava nada para mostrar como é que tinha sido essa passagem. Então, algumas coisas que foram preservadas a muito custo e tal, né? Outras se foram, né, já na década de 40, o cinema a ópera, enfim, foi construído, que representava até como é que eu vou dizer, a prosperidade cultural, né, a vontade cultural de estar também a par das coisas, com o cinema, com o teatro, com a ópera e tal, que vinham para cá, dessa elite, não é? Mas, enfim, ela refletia todo esse nosso contexto através dessas arquiteturas, certo? Mas aqui a propriedade, ela é... E o imigrante aqui, detalhe, que ele não pôde ganhar a terra, ele comprou. Então, ele tinha 10 anos para pagar. Ele não recebeu isso de graça, como os outros. Ele não era nenhum nobre, ninguém que recebia. Então, ele tinha uma pequena propriedade, às vezes num lugar super montanhoso, que só um pedaço podia ser cultivado, o outro era para casa, enfim, né? Porque não levava em conta os acidentes. Aqui eu tenho tua área, mas aqui é uma pirambeira, tu não tem o que fazer. E dali ele extraiu, quer dizer... Então, a propriedade aqui ela tem um valor
é um valor extremo de negócio, como negócio, como sustento, mas agora como algo que tem que se multiplicar de outra forma, que é o quê? A mesma área onde tinha uma casa, agora tem 20, 30, 40 apartamentos, entende? Então, ela tem que se multiplicar desse lado. Eu acho que, assim, ela teve uma verticalização exageradamente elevada, ela suprimiu espaços de convivência, ela suprimiu, assim, a forma de viver de casas, de vizinhança, de lugares. E, então, eu digo assim, eu vou acompanhando tudo isso com o sentimento de que eu não posso voltar para trás, eu não gosto de pensar no patrimônio como no saudosismo. Eu acho que o saudosismo não leva para nada. Aquela, ai, como era bom, ai, era realmente. Mas se tu ficar nessa coisa que antes era melhor que agora, não leva para nada. Aliás, eu acho que ele acaba levando para uma alienação, porque tu não vive mais no antes, tu vive agora. Tu pode trazer coisas de lá para cá, óbvio, elas ajudaram a te construir, mas tu não pode querer voltar para aqueles espaços, tudo que o que tu pode trazer? Tu pode trazer, talvez, aquele espírito que me move até hoje, de construir lugares mais onde possa existir convivência. Por exemplo, só para concluir rapidinho, que, assim, eu vou passando e tal, agora com o tempo, né, com a idade e tudo, eu digo, mas, nossa, a gente não pode acreditar que essa cidade, quando eu tinha 9, 10 anos, todas as casas, elas não tinham cerca. O portão abria, tu entrava na casa. Tu não tinha, assim, pode notar, acho que vocês, né, ele que tu é Brasil, né, e tal, uma brasileira, mas acho assim, né, Ricardo, as casas aqui, elas têm que ter cerca, é impossível tu ter hoje uma casa para rua, que nem eu estou vendo aqui na frente, que é uma exceção ali, entende? A janela dá para a rua, era super legal isso, e as vizinhas olhavam para a rua e passava a comadre, e passava o fulano, e oi, tudo bem, fica, sabe, hoje não, né, é carro, é isso que é aquilo. Então, assim, ó, são coisas que a gente sente aquilo, saudade, mas a gente sabe que não vai voltar. Então, assim, o sentimento de segurança que tu fala, a sensação de segurança, também que está suprimido, né, no Brasil, que é o que a gente tem, né, já visitei alguns lugares, Portugal e outros, a sensação de segurança é tão forte quanto a segurança. A sensação que está nas pessoas que é seguro. Isso faz muita diferença, né? A mesma coisa que a sensação que não está seguro, o medo. Então, eu sinto a Caxias que eu gostaria seria um pouco menos vertical, um pouco mais aberta, um pouco menos comercial. Pois é, e quando a gente fala, né, dessas questões, quando a gente fala, né, como uma gestora pública, e a gente fala sobre busca da equidade social, a tal da redução das diferenças, não se fala disso, não se faz políticas e ações porque somos bonzinhos. Não é isso. É porque a única forma de nós conseguirmos qualidade para todas as pessoas, não adianta nada se eu continuar incentivando essas diferenças, porque cada vez mais as pessoas não terão qualidade. Então, enquanto todos não tiverem oportunidades iguais, ou pelo menos próximas, a gente cada vez mais vai caminhar para a barbárie, né? Verdade. Mas aí, falando então de recursos e falando dessas coisas todas, né, nós falamos rapidamente sobre... vamos lá, vamos falar de práticas, que aí vamos falar de... Eu falei com a Liliana de sonho, quero falar com você de prática. Então, como que a gente pode usar a questão da PPP, das concessões, para essa finalidade que nós temos aqui agora? E aí, dá a receita para nós. Olha, antes eu queria falar de um conceito que eu gosto muito, que é um conceito de saudade. Por intermédio de um autor português chamado Teixeira de Pascoais, de Amarante. Segundo Teixeira de Pascoais, saudade é um elemento de conexão entre o passado e o futuro.
Então, carrega na sua essência um olhar prospectivo e fazedor, realizador. O setor público brasileiro sofre muito para gastar dinheiro público bem. E o que eu acho que é mais incrível, é por isso que eu trabalho com esse tema há 10 anos e fico mais uns anos no tema, eu acho que minha paixão ainda dura mais uns anos, se os municípios brasileiros me acompanharem na minha paixão, é que as concessões e PPPs elas têm dois elementos fundamentais para transformar uma política pública, um território ou revitalizar um patrimônio histórico, que é um esforço concentrado de planejamento, num curto período, 180 dias de estudo de viabilidade. Então, nesse tempo, você faz um olhar prospectivo de como essa política pública tem que ocorrer pelos próximos 20 anos. E o segundo elemento, o modelo de concessão e PPP só funciona se houver a seleção de um parceiro privado que quer pôr capital próprio em risco, num patrimônio que não pertence a ele. Ou seja, tem que ser muito corajoso, tem que acreditar muito no projeto. Porque imagina que estamos falando de uma possível PPP ou concessão para revitalizar um equipamento, um patrimônio histórico tombado que tem 20 mil metros quadrados e vai estar vocacionado para a economia criativa, artes, cultura, educação, século XXI, sustentabilidade. Então vai ter um monte de conteúdo ali, políticas públicas, educacionais e de desenvolvimento econômico nesses 20 mil metros quadrados. Para que isso funcione para que isso seja implantado via concessão ou PPP, vamos imaginar que tem que ser feito um investimento de 200 milhões de reais. O licitante vencedor tem que colocar entre 40 e 80 milhões de capital próprio. Investir no que quer que aquele equipamento precisa e receber o potencial retorno desse capital investido no tempo, só se der certo. Eu acho que isso é revolucionário. Você sai de uma lógica de cooperação com a iniciativa privada via contratos públicos de curto prazo, dos modelos tradicionais de gasto público, em que para que você implante uma política pública, você tem centenas ou milhares de fornecedores por ano, selecionados, cada um por um procedimento, e seleciona um parceiro que terá uma relação orgânica com aquela política pública. Então, esforço concentrado de planejamento de uma política pública no longo prazo, estruturado via concessão ou PPP. E o fato de que você só tem sucesso se você tiver um licitante vencedor que acreditou tanto nessa política pública e na decisão pública, que vai colocar capital próprio e vai se endividar num banco para conseguir realizar, eu acho que isso é revolucionário. Concordo. É muito interessante mesmo. Vamos nessa. Bem, nós já estamos com o nosso tempo aqui quase acabando, e eu queria, então, passar, se me autorizarem aqui, para as nossas considerações finais. Vou seguir a mesma ordem que nós fizemos no início, né? Então, eu queria começar com Ricardo, as suas considerações finais. Bem, nós estamos a falar de muitas coisas e o Bruno agora trouxe um outro mundo, mas eu vou recuar ao que o Cláudio falou há pouco para falar de um tema que eu julgo que pode ser importante. Há 20 anos, ou nos anos 80, na década de 80, vou recuar ao tema da relação do património, conservação de património e sustentabilidade económica. Não na escala dos milhões, mas na escala pequena, dos edifícios mais pequenos. Não da escala da Maesa, mas na escala dos edifícios que rodeiam a Maesa. E, na verdade, há 30 anos, desde que trabalho, há 20 e qualquer coisa, anos, que eu ouvia dizer que era mais caro reabilitar do que fazer novo. Há 20 anos que eu ouvia dizer que era mais caro reabilitar do que demolir tudo e construir tudo de novo. Nós, na nossa equipa e no trabalho que desenvolvíamos, sabíamos que isto é mentira.
É mentira porque, primeiro, não sei o que quer dizer construir novo, é uma abstração, pode ser muita coisa, e também não sei o que quer dizer reabilitar, é outra abstração, pode ser muita coisa. Mas, na verdade, conservar e reabilitar é aquilo que todos nós fazemos na nossa casa. Nós não demolimos a casa todos os anos e construímos uma nova. Vamos reformulando e depois abrimos uma porta. Até podemos conseguir abrir uma porta, fechar outra, mudar uma peça de local, mas vamos reformulando os banheiros, vamos reformulando a cozinha, mas não vamos demolir de cada vez que há uma necessidade nova. Isso é insustentável. E liga com a ideia de economia circular e com a ideia das alterações climáticas. Ou seja, o investimento na construção já está no local, na alvenaria, no concreto, no que quer que seja, num espaço público. É um desperdício demolir e construir algo novo. Portanto, se o património se estraga com as alterações climáticas, certamente tudo se estraga. Mas se vamos produzir mais efeitos nocivos desperdiçando o que já está construído, certamente também. Mas, na verdade, onde eu quero chegar é a este ponto. 30 anos depois, nós vemos em Portugal, como em Londres, como em Inglaterra, como um pouco por todo o mundo, que, afinal, agora, todos os investidores, ou a maior parte dos investidores, já se aperceberam, já entenderam, que, afinal, é lucrativo não fazer muito no edifício. Porque gasta pouco dinheiro a reabilitar, é quase manter o que está, alterar a infraestrutura, e neste momento é moda entrar em armazém, em fábrica, em loja histórica, porque na verdade, para o investidor, isso é uma forma de ganhar valor cultural, não investir, não arriscar, e então o que é que mudou nestes últimos 30 anos? Foi a forma de ver. O património é o mesmo. E por isso é que eu quero deixar muito claro que eu não estou certo de nada, não tenho certezas absolutas, mas estou certo de que destruir o património não é uma boa ideia. E o presente, na vanguarda, tem dado nota, tem dado provas de que é sustentável economicamente. Mantê-lo é rentável. E, portanto, somos os mesmos nos últimos 30 anos, o património é o mesmo, e reparem como, de facto, o discurso mudou, porque agora entenderam que, afinal, vale a pena. Como estou do lado também não dos decisores, não estou à escala dos decisores, mas estou à escala dos que ajudam os decisores a tomar decisões. Batalhamos, é uma batalha, é a palavra que pode ser certa, procuramos dar toda a argumentação possível. As leis de mercado passam por cima de nós como bulldozers. Isso é linear. Mas há sempre muito território, há sempre muita insignificância sobre a qual nós podemos intervir, mostrar valor e provavelmente essa insignificância vai fazer com que os lugares possam vir a ser mais fortes, mais específicos e, nesse sentido, mais únicos e, portanto, mais ricos também. Eu gostava só de terminar com esta lógica de que não só não é incompatível economicamente, como agora o presente nos está a mostrar que é absolutamente vanguardista, não tocar muito em algumas partes da Maesa, outras partes vão ser novas, vão fazer isso lá e eu não sei o que vão fazer. Fui introduzida à Maesa com uma arquiteta responsável pelo Master Plan. Ela não me disse o que vão fazer, mas eu sei o que vão fazer em algumas partes. Não sei o que vão fazer noutras. Porque é o que estamos todos a fazer. E ainda bem. Vamos continuar todos a discutir para que amanhã todos façamos o mesmo que achamos que é o correto, destruindo o mínimo possível, desperdiçando o mínimo possível. Obrigada, Ricardo. Tomara que daqui a um ano a gente seja convidado de novo, né? Para vir aqui e ver o que está acontecendo. Liliana, suas considerações finais, por favor. Olha, primeiro quero agradecer muito de estar aqui. Para mim foi uma honra. Eu fiz assim uma recapitulação de tantas coisas e ao mesmo tempo aprendo tanto, né? Que acho assim momentos que
muito bons desse final de ano de 2021. Obrigada. E eu quero dizer assim que a gente precisa muito de ressignificar os lugares, os pontos, os recantos, quais forem que forem eleitos, porque a gente precisa de lugares que tenham memória e afeto, que é tudo que as cidades estão procurando às vezes apagar, né? De muitas formas, né? De muitas maneiras. Então, assim, quando a gente ama, né? Diz a música, né, do Penin, é claro que a gente cuida. E no nosso caso, que ligamos com esses legados, e não é só da boca para fora. Então, eu acho que é isso que faz a gente ficar assim, sempre buscando alternativas para que esses valores, que essas alvenarias, que esses lugares todos, casas, pavilhões, lugares de trabalho, enfim, o que eles... que não são só essas paredes, que elas transmitem, que elas podem transmitir valores que estão impregnados nessas paredes, nessas portas, nessas janelas, nessas pinturas ou até nas suas ruínas, o que isso pode nos trazer para o dia de hoje? O que isso nos traz? Que aquilo ali pode transportar para a vida da gente hoje e que nos transmitam segurança, que são importantes para a nossa saúde mental, para a gente mostrar que a vida não se existe só num andar, entre um andar e outro, ou entre uma loja e outra, né? Que eu acho que é isso que o patrimônio tem que saltar para fora, esses lugares diferentes daquela padronização, daquela estandartização, que também é pensado, é uma forma de alienação grande das populações urbanas, né? Que também ficam à mercê da falta dessas âncoras que podem lhe trazer uma vida, uma certa qualidade de vida nas cidades, que eu acho que isso aí tudo tem muito a ver com a gente buscar não essa forma de supressão da memória e do afeto, porque essa supressão ela tem um sentido, né? Tornar as pessoas mais... que elas ficam mais... sem ter, assim, como é que eu vou dizer, uma forma de elas se sentirem pertencentes a um lugar. Que eu acho que essa que é a grande questão. Se sentir pertencentes e gostarem de estar ali. E acharem que aquilo ali é algo que elas estão também continuando a construir. Eu acho que é isso. Obrigada, Nina. Bruno? Agradeço também ao ter podido compartilhar aqui esse momento com vocês, sem máscara e com todos os cuidados. Queria dizer que a gente mora em um lugar em que as coisas pegam fogo, não é? Então, o Museu Nacional pegou fogo, por exemplo. Milhões nunca pisaram lá, eu nunca pisei lá. E não vou pisar, pelo menos não com o acervo que lá existia. Nesse sentido, eu acho que é uma responsabilidade coletiva nossa, que nos preocupamos e estamos aqui numa série de eventos, não é, que vão até sábado, para debater esse tema, que nos responsabilizemos sobre a nossa capacidade de comunicação com os outros, sobre a importância desses temas. Eu digo aqui que a turma da Universidade Federal do Rio de Janeiro falhou ao não se comunicar adequadamente com a sociedade brasileira, pressupondo que era um tema de recurso, que eles não tinham orçamento adequado para contratar seguradoras, fazer manutenção de fio, revitalizar o ar-condicionado. Então, que a gente carregue essa responsabilidade de conseguir sensibilizar o cidadão, porque se ele não tiver sensibilizado, ele não vai votar, ele não vai apoiar essa causa. Então, de nada adianta um batalhão de 200, né? Tem que ser 20 mil, 30 mil e assim por diante. Obrigada, Bruno. Isso também daria uma outra conversa. Cláudio? Bom, Cristina, primeiro eu queria lamentar profundamente que foi tão pouco tempo para a gente conversar aqui. Acho que a gente teria, assim, horas para discutir esses assuntos aqui, com pessoas tão saborosas na conversa e no conhecimento para a gente discutir e conversar.
Mas, infelizmente, estamos acabando, então eu tenho que deixar aqui meu lamento. Espero que a gente possa aí no futuro continuar conversando sobre isso, porque é muito importante. E ressignificar o legado é fundamental para o futuro, né? E para isso a gente precisa achar os caminhos para poder fazer essa ressignificação da melhor forma possível. Falamos aqui de uma série de questões, eu acho que as PPPs, como o Bruno trouxe aí, são um fator importantíssimo, um parâmetro novo, importantíssimo nesse processo. Eu acho que nós precisamos procurar os caminhos pelos quais as PPPs vão nos ajudar a preservar o patrimônio. Eu acho que a colocação do Ricardo sobre demolir ou construir de novo, quer dizer, aprender a fazer o aproveitamento das edificações, é lógico que a gente, o que o Ricardo falou é absolutamente correto. Construir novo custa muito mais caro, não tem sentido quando você está falando em patrimônio histórico. Quando a gente está falando de um edifício que não tem nenhuma significância histórica, você tem aquela dinâmica urbana que você precisa compatibilizar, a cidade crescendo, as pessoas precisam morar nos locais que têm infraestruturas, não tem muita alternativa, e a Liliana reclamou da verticalização, mas às vezes não tem muito jeito, a gente para fazer esse equilíbrio tem que fazer, mas não vamos fazer verticalização em cima do patrimônio histórico, obviamente, vamos procurar manter aí a saudade, as histórias, o pertencimento da cidade que a gente tem. Então, eu acho que é isso, eu acho que, assim, saio bastante contente de ter podido também aprender com vocês aí e espero ser convidado para uma próxima conversa, porque é um assunto muito interessante. Muito obrigado a todos aí. Obrigada a você. Antes de fazer as minhas considerações, eu queria comentar sobre comentários que foram feitos, né, durante nossa conversa aqui, que são muito animadoras. Principalmente considerando também que a definição de políticas e estratégias se faz pela união de pessoas que representam diversos setores, né? Quanto mais esse olhar interinstitucional, multidisciplinar, mais a gente consegue trilhar caminhos com alguma segurança. Então, eu fiquei muito feliz de ver alguns comentários aqui, como, por exemplo, o Thomas, do G30, ele falou, excelente conversa. Aí eu não deveria nem falar, porque é autoelogio para nós, né? Grandes nomes no palco. Parabéns. A Margarete Bender, ela é secretária de Planejamento de Caxias. É sempre muito bom aprender. O Elvio Gianni, que é secretário de Desenvolvimento Econômico. Fico feliz de ver essas pessoas que são as que vão nos ajudar a criar isso. Parabéns. Na plateia? Na plateia? Ou na plateia lá? A Paula Nader, arquiteta urbanista, movimento importante, evento ímpar para ouvir e discutir a cidade e patrimônio, várias experiências, parabéns ao projeto São Pellegrino. E também o Diego Tonet, que é vereador por Flores da Cunha, excelente painel sobre temas bem importantes, parabéns. A Rosiane também, secretária de Planejamento de Flores da Cunha, parabéns, super evento. Então, a gente fica muito feliz de ter tido esse encontro, essa conversa. Aliás, Cláudio, eu espero também te ver aqui com a gente em outros eventos, estou muito feliz e muito orgulhosa de ter participado dessa conversa, de ter mediado essa conversa, realmente com pessoas que são tão referenciais, né, nos assuntos de que tratam. Queria dizer que, para os que estão longe, que não vão continuar, né, com a gente, eu devo comunicar que nós vamos continuar essa conversa sim. E agora com um bom vinho regional, né? Porque nós preservamos também as questões dos valores culturais da região. Então, isso, autênticos. Cristina, mais uma coisa que eu tenho que lamentar, né? Não vou poder estar aí para o vinho, né? Infelizmente. É isso, mas olha, no próximo você será convocado a estar aqui presencialmente, tá bom? Estarei, sem dúvida, será um prazer. Então, muito obrigada a todos, foi muito bom estar aqui com todos vocês, e a gente, quem sabe, né, no próximo evento,
a gente consiga também fazer uma avaliação de tudo que foi falado aqui. Uma boa noite a todos. Até lá.